Então, bem-vindo ao curso de Técnico de Transações Imobiliárias. Hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de Direito do Consumidor. Quando se fala em Direito do Consumidor, está muito em moda esse tema hoje, em virtude das altas relações de consumo que nós temos no nosso mercado. Uma grande figura que está hoje ajudando muito o direito do consumidor a ser disseminado são os PROCONs municipais e os PROCONs estaduais, né? Que nós vamos falar um pouco disso na nossa aula de hoje. Então, o que acontece? O direito do consumidor ele veio ser fortalecido no momento em que ele teve elementos, ele teve fiscais vindo pelo poder estatal para poder fiscalizar as normas de direito do consumidor. Vamos agora passar por alguns artigos do Código do Consumidor para que vocês tenham um entendimento macro do que é realmente essa normatização jurídica. Bom, no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ele fala: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Olha que interessante. Então, no início, quando o Código do Consumidor foi promulgado, na verdade se achava que só pessoa física poderia ser consumidor. Não. O Código de Defesa do Consumidor ele abre o leque para pessoa física ou jurídica. O que determina essa diferença é a palavrinha destinatário final. O que é destinatário final? É aquele que vai usar o produto ou o serviço. Então, aquelas pessoas que estão na cadeia de produção, elas não são consideradas consumidores. Por quê? Porque, na verdade, ela está na cadeia de produção, ela não é destinatária final. Então, o consumidor, na verdade, é aquele destinatário final, aquele que vai usar, que vai se beneficiar desse produto ou desse serviço. Então, tá, Fernando. Então, quando você vai num restaurante, você é consumidor no momento que você está consumindo os produtos daquele restaurante. Quando você compra um serviço de mecânico, por exemplo, você é o consumidor porque você vai estar usufruindo daquele serviço que o mecânico prestou no seu carro. Então, quando eu falo consumidor, destinatário final, é aquele que vai usar o produto ou o serviço. O parágrafo único do artigo 2º ele fala: equipara seu consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas que adquirem um produto ou um serviço e esse grupo de pessoas também são consideradas como consumidor final. Tá? Então, como destinatário final. Então, mesmo na coletividade, eu tenho sim destinatários finais. Então, eu compro um carro e esse carro, 2 ou mais pessoas compram um carro. Todas essas pessoas fazem parte desse destinatário final do uso deste automóvel. Tá? Então, quando eu falo destinatário final, é aquele que vai usufruir do bem. O artigo 3º do Código do Consumidor ele fala o quê? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Opa! Então, ele já saiu da questão do consumidor, de quem está consumindo, e foi para a figura do fornecedor, que é quem fornece o produto ou o serviço. Então, ele fala toda pessoa física ou jurídica. Então, quando uma pessoa, mesmo que não tenha uma empresa aberta, é aquele autônomo que trabalha sozinho, ele sim é considerado fornecedor para o Código de Defesa do Consumidor. Também pode ser empresa, ou seja, que ela tem CNPJ constituído, público ou privada. Então, se eu tiver um órgão público, né, um fornecedor que venha do público, também ele está sobre a égide do Código de Defesa do Consumidor. Ou privado, ou seja, ou particular. Nacional ou estrangeira. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele deu uma abrangência internacional. Mesmo que venha esse fornecedor de um outro país, esse fornecedor também está sobre a égide do Código de Defesa do Consumidor. Bem como entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, olha como o Código de Defesa do Consumidor ele teve uma abrangência muito grande no que se refere a essa figura do fornecedor. Então, eu posso ter um fornecedor de qualquer área, um fornecedor de qualquer país, um fornecedor que trabalha em qualquer segmento, ele estará sobre a égide, sim, do Código de Defesa do Consumidor. Olha que coisa interessante, né? Então, com isso, ele fez com que o código fosse disseminado e que o código fosse respeitado dentro dos ordenamentos jurídicos também internacionais. Que quando essa pessoa vai se relacionar com o Brasil, né, ele tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção no que se refere ao nosso Código de Defesa do Consumidor, os nossos prazos legais para troca, para substituição de produto de mercadoria. Então, ele tem que analisar como funciona a legislação brasileira. O parágrafo 1º do artigo 3º fala: produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Então vamos lá, vamos explicar um pouco melhor o que é isso. O que é um bem móvel? Bem móvel é aquele que se locomove sozinho, é aquele que se locomove por si mesmo, né? Então, por exemplo, um carro. O carro é um bem móvel? É, porque ele se locomove. Não, a figura de ser sozinho, né, é porque temos sempre um condutor, mas nós já vemos aí os carros elétricos que têm controle remoto, então eles são, na verdade, um bem móvel. Um bem imóvel é aquele bem que ele não se locomove se não for pela força do outro, né? Então, por exemplo, uma cadeira, uma mesa, ele é um bem imóvel. Material é aquele bem que tem forma, né? Você consegue pegar no bem. Ou imaterial é aquele bem que você não pega. Por exemplo, você não consegue pegar numa poesia. Por quê? Porque ele é um bem imaterial, né? Ela pode estar até escrita no papel. A descrição gráfica dela no papel é um bem material. Porém, a sonoridade dela, a obra literária, a obra filosófica dessa poesia, você não consegue pegar. Por isso que ela é considerada um bem imaterial. O parágrafo 2º ele fala: serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, salvo as decorrentes de relações de caráter trabalhista. Então vamos lá. Serviço: qualquer atividade fornecida no mercado de consumo. Então qualquer coisa que você pedir na mão de obra e essa pessoa der para você em troca o trabalho e você remunera ela com qualquer forma de pagamento, é considerado dentro do Código de Defesa do Consumidor como relação de consumo. Então, essa relação de consumo, determinada como serviço, ela pode ser de qualquer forma de pagamento. Eu não preciso pagar só em dinheiro. Dinheiro, débito ou crédito, promissória, parcelado, transferência bancária, qualquer forma de pagamento ele é considerado como uma comprovação de que houve esse serviço. O Código de Defesa do Consumidor automaticamente ele vai e tira da égide dele, claro, muito sabiamente, as relações de caráter trabalhista, porque o trabalhador e o empregado ele não tem uma relação de consumo, ele tem uma relação de trabalho, né? Então o que é o trabalho? Ele vai remunerar o trabalhador em virtude de X horas de trabalho que ele vai prestar para a empresa. Então não é considerado uma relação de consumo, e sim uma relação trabalhista.